Gente, tudo bem com vocês? Então, vim aqui porque eu tô precisando criar um conteúdo, né? E eu pensei, vamos fazer dos limões uma limonada. E hoje eu estou aqui com uma presença ilustre. E eu falei, então, bora aproveitar pra fazer um vídeo, né? A presença ilustre é... Pará! Alô! A minha mãe que está aqui. Alô não, é português, viu? Então, gente, a gente pensou em fazer o quê? A gente pensou em responder as caixinhas de perguntas que eu tinha colocado aqui pra vocês. A gente pensou em responder as perguntas relacionadas às viagens juntas. Você quer se apresentar? Rápido, né? Rapidinho. Oi, gente, sou Nádia, mãe de Nath. E a propósito, viagem junta que ela tá falando aí, comigo só viajou uma vez, né? A gente já viajou outras vezes, mas Não, enfim. A viagem junta mesmo que você me chamou pra viajar com você só foi uma. Que as outras viagens foi eu que paguei minha viagem. Mas aí tudo bem, né, minha mãe? A gente viajou junta, né? Mas aí eu quero falar assim... Na idade adulta. Na idade adulta. Não, a gente foi pra Amsterdã. Amsterdã foi, porque foi uma viagem de uma festa que eu convidei. Deu pra entender que a mãe aqui tá precisando de outra viagem, mãe e filha, Convidado. né? Okay. Mãe e filha. Convidado. É, mãe e filha, viagem convidada. Então, hoje a gente vai responder, né? Minha mãe, enfim, aqui se apresentou. E você quer gostaria de falar mais alguma coisa? Não, o pessoal já sabe, sou sua mãe. Tá, pô. Então, a gente hoje vai responder as perguntinhas, né? Em total são o quê? Aqui eu tenho umas 6 perguntas e vamos lá. A primeira pergunta que eu achei interessante, que a gente pode responder juntas, seria 3 dicas essenciais para quem vai fazer a primeira viagem internacional. Uma das minhas primeiras dicas seriam documentação. Eu acho muito importante você se informar a respeito de todas as documentações que você vai vir a precisar e para depois não passar perrengue, né? Tipo, não é só o passaporte, né? Para uma viagem internacional, você às vezes precisa de um visto, você precisa de um convite, né? Você precisa estar organizado, organize sua documentação, que ela esteja acessível, não esteja lá no fundo da bolsa. A organização é muito importante. Exato. Outra dica? Outra dica é país de origem que você escolhe para viajar. É importante que você, no mínimo, 2, 3 palavras estude. Eu vou para casa de alguém, o nome da pessoa, onde a pessoa mora. O endereço é sempre importante. Porque às vezes a polícia, quando você não sabe a sua direção, sua origem, eles ficam um pouco com suspeita. Será que ela está vindo aqui realmente para casa de alguém ou uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada? Então a polícia, eles tentam simplesmente saber imediatamente quando ele pergunta para onde você vai. É importante que você diga, estou indo para casa de uma amiga, teu endereço aqui, tudo direitinho. E o dinheiro também no bolso, gente, porque sempre acontece imprevistos. Se a pessoa não pode te pegar, você pode pegar um táxi e ir para casa da pessoa. Então tem que ter alguma grana no bolso trocada. A segunda dica seria calma. E além da calma, chega em tempo. Outra dica que eu daria seria, eu tava aqui na mente agora, mas aí me passou um pouquinho, em relação à viagem. Ai, gente, me passou. Vou continuar então. Fale outra não tenha medo de perguntar. Você vai encontrar alguém, às vezes você tem uma identificação, tipo, nós somos mulheres negras, a gente, né, encontra. Normalmente, eu sempre percebo que, tipo, eu sou uma pessoa muito segura nas viagens. Eu sei, a senhora no começo tinha outras dificuldades, mas eu já nasci praticamente criada aqui, não nasci, mas fui criada aqui, então eu nunca tive esse perrengue. Não, mas você viajou também bastante. Eu viajei, né? mas as pessoas vinham até mim me perguntar. Então eu percebi que a maioria das pessoas que chegavam até mim eram pessoas que se identificavam comigo. Então você sempre vai encontrar alguém que vai estar disposto a te ajudar. A última coisa que eu tinha escrito aqui, gente, não supere o quilo da mala quando você viajar na primeira vez. Caso você já esteja aquela ansiedade porque vai ser a sua primeira viagem, caso você tenha medo porque você não fala o idioma ou não fala o inglês, documentação em dia, chegue em tempo, mantenha calma e chegue com sua mala normal, 100 quilos a mais, para depois você não ter que estar tentando desenrolar, se estressar, se frustrar, ficar com ansiedade muito grande. Então, segunda pergunta você já passou algum perrengue na viagem que hoje lembra e ri? Eu acho que eu deixo essa pergunta pra senhora. Os meus perrengues foram vários, mas vou contar um bem divertido. Foi quando eu cheguei aqui na Alemanha. Eles têm sempre esse protocolo de controlar, né? Eles são bem certinhos, né? De onde você tá vindo, o que você tá fazendo, pra onde você vai. Aí eu tava com uma mala cheia de comida brasileira. Feijão, coisa que na época aqui você não achava, feijão, farinha, carne de sol, camarão, fedendo dentro da mala, folha pra chás, um monte de coisa. Muda de planta. Muda de planta dessa época eu não trazia não, só trazia mesmo chás, né? E aí o cara falou, você tá vindo de onde? Tá vindo do Brasil, tá vindo pra cá? Na época eu era recém-casada, né? Ainda não tinha o visto, a documentação, só tinha a permissão. Aí ele falou, deixa eu ver aqui que você tá vindo na mala, você tá trazendo alguma coisa perecível, alimento? Eu falei, não. Aí ele falou, deixa eu ver. Aí quando ele abriu a mala, fedor de carne, fedor de camarão, fedido, ele falou, vixe Maria, que é isso? Aí pegou, começou a jogar fora. Vixe, que tristeza. Jogou tudo fora e disse a mim, da próxima vez a senhora vai pagar. Eu digo, vixe, fedeu tudo, porque enquanto ele jogou fora, tava tudo bem, quer dizer, gastar dinheiro lá no Brasil. Ele ia gastar dinheiro aqui pra pagar a multa aí, ninguém merece. Mas graças a Deus, deixaram eu passar sem minhas coisas, mas eu passei batida. Mas o problema todo é que foi tudo jogado fora. Terceira pergunta, qual foi o lugar mais surpreendente que você conheceu e quase ninguém conhece? Um lugar mais surpreendente que eu conheci e quase ninguém conhece? Você tem algum? Foi quando eu fui pra Rosas, lá como é que diz? Em Espanha, contigo, com o Dick. Né? Okay. Eu acho a pergunta um pouco difícil, porque hoje em dia todo mundo conhece já muitas coisas, né? Então, pra mim, eu já fiz várias viagens, só que, assim, pra falar uma viagem que quase ninguém conhece, aí vai depender de uma pergunta muito difícil, porque é subjetiva, né? O que você não conhece, talvez outras pessoas conhecem. É verdade. O que o brasileiro conhece, o europeu não conhece. O que o europeu conhece, o brasileiro não conhece. Então é difícil. Eu falaria mais sobre as viagens mais surpreendentes, os lugares que eu mais gostei, né? Um dos lugares que eu mais gostei, eu colocaria primeiramente o meu estado, a Bahia. E eu adoro a Reserva Sapiranga e a Aldeia Hippie. É lá que Jane Joplin morou com o tempo.
Ah, foi? Foi. Ah, menina, eu achei maravilhoso, muito Lá legal, é bonito mesmo. muito lindo. Lá, seu pai já morou lá também. Eu não sabia não. Muito bonito mesmo. Outro lugar que eu achei muito impressionante foi o Japão, porque é uma outra cultura, né? E também a Miami. Foram as viagens, assim, mais marcantes que eu fiz até agora. Óbvio que existem outros lugares, eu acho a Itália também muito linda. O Ibiza é muito bonita, mas essas eu acho que são as mais marcantes. Essa é a pergunta pela qual minha mãe está aqui, porque eu acho que ela é quem pode contar de maneira mais engraçada. Você é linda, a pergunta começa com você é linda, muito obrigada. Nessas viagens realizadas, já aconteceu algum episódio engraçado na viagem? Então, gente, um episódio engraçado que eu tenho seria realmente nessa única viagem que eu fiz com minha mãe, assim, né, nós a solo. E tinha me separado, era uma viagem que eu tava querendo despaisar e tal, a gente foi pra Gran Canária. E uma Gran Canária é uma ilha de festa, badalada, existem muitas boates e tudo mais, né? E também traz a calmaria e traz a badalação, reúne as duas coisas, né? Bem zen. E aí eu peguei, a gente foi, né, tal, e aí você pode continuar a contar. Bom, eu vou contar como é que começou essa viagem, essa ideia de viajar junto. A gente nunca viajou assim, eu e ela junto, assim, pra um destino diferente, né? Essa viagem não foi pra mim, na verdade. Eu fui de gaiata porque ela tinha combinado com as amigas, e aí me chamou, porque as amigas desistiram, por um motivo eu não sei, e aí sobrou quem? A minha mãe. Vou perguntar pra ela se ela quer. Aí eu falei pra ela, se tiver tudo pago, eu vou, porque eu não vou pagar, não vou passar. Aí ela disse, não, tá tudo pago, a viagem, a hospedagem, tudo pago. Aí eu disse, eu vou. Aí chegando lá, era um quiosque, mas ela tava com mau humor, né, não tava muito bem humorada por causa tinha acabado de me de separar, relacionamento, 6 aí anos, né? eu peguei e fui. Eu digo, eu vou, porque de graça, né, tem injeção na testa, vamos lá. Chegando lá, era pra ela se animar mais, quem se animou fui eu, porque eu me animo em tudo quanto é lugar. Aí vamos aqui, vamos ali, vamos comer, vamos beber, tudo pago, não tive que pagar nada. Aí fomos de noite pra discoteca, chegando lá, ela, em vez dela se amizar com os meninos jovens, quem se amizou foi eu, com os meninos jovens. Os caras se apaixonaram por mim porque eu, dançando, toda elétrica, não tinha nenhum problema na cabeça, não tinha nenhum homem deixado apaixonada por ninguém. Só sei que eu curti mais do que ela, porque ela encontrou um homem velho lá, tava falando de intelectualidade de livros, enquanto eu lá, ó, jogando duro, namorando, beijando na boca. Me diverti o que pude essa viagem. Tudo free grátis. Tudo free grátis, eu curti, viu? Curti, fomos pra discoteca, ganhei camisa, entrada grátis, e bebida grátis, tudo grátis, e ela lá ainda. Eu estava ali no canto, ela sempre vinha olhar pra se eu tava lá, eu nem percebia, eu estava lá e tinha encontrado. Em vez dela tomar conta de mim. Não, mas pelo amor de Deus, ela tem que tomar conta de mim. Não, mas eu já velha, né? Tinha o quê? 20 e pouco e eu tava com quase 50 ali. 50 e poucos anos. Tá bom, não sei, eu tava com 50, mas falava pra todo mundo que tinha 30. É isso, gente. Acabou que minha mãe estava lá com um jovenzinho, badalando, fazendo altas amizades. E eu ali no canto, conversando com esse rapaz, né? Não senhor, esse rapaz. A gente super falando sobre literatura, falando sobre. E eu lá beijando na boca. Namorar beijando na boca. Vamos namorar beijando na boca. Meu pai. Na base do beijo. Então, gente, vamos para a penúltima pergunta. Se você pudesse viver em qualquer cidade da Europa, além da sua, qual seria e por quê? Pra mim, Itália, né? Porque eu gosto de tudo da Itália. Comida, clima, as pessoas também, os italianos, são muito barulhentos, e eu gosto disso. É um país vivo, né? Que é muito parecido com o Brasil e a Itália. Eu acho um pouco complicado, porque eu gosto muito de Amsterdã. Eu adoro Amsterdã, eu acho ser dos holandeses mais naturais, mais espontâneos do que o alemão. E eu gosto muito disso, só que tem aquele aspecto do frio. É um país nórdico, é um país frio, gélido, como o verão é maravilhoso, que nem aqui, Hamburgo, quando sai o sol, a gente pensa, nossa, tem milhares de coisas pra fazer, mas aí no inverno você fica que nem um tatu, né, na sua tocaia ali e não sai mais daquilo ali. E a Itália, o problema da Itália, eu também gosto muito da Itália, mas o problema da Itália é que a diferença da senhora, eu não curto muito assim a mentalidade da galera, não. É porque você se concentra muito nos outros, na mentalidade dos outros. Eu tô cagando tanto com a mentalidade. Minha mãe é um pouco social, sabe? Ela não se importa com... Ai, não, isso me afeta. Isso eu sou focada em mim. Então, por isso mesmo que eu consegui viver em vários países da Europa, porque eu não consigo ficar me concentrando, porque a gente fala um pouco mal, porque aqui assim assado é normal, mas isso não me afeta diretamente como muita gente, sabe? Porque os italianos é chato, porque os italianos têm nariz em pé, isso aqui, todos os italianos, todo mundo é racista. O italiano é racista, mas procura um lugar pior, racista do que o Brasil. Enfim, tá bom, Kat? 2 hours later. Mas a gente vai fechar aqui porque meu canal não tem o propósito de falar de política. E meu canal também não tem, a minha página não tem o propósito de falar de pautas raciais e tudo que tem a ver com questões políticas, porque eu acho que isso traz uma discussão que eu não quero ter. O propósito do canal, ele é o de trazer o quê? Cultura, informações de viagem ou relatos de viagens e falar de lifestyle. Então, com uma coisa mais leve. E o quê? Unir culturas, né? Falar sobre culturas e trazer as culturas pra gente se interessar pelas culturas, interessar pela literatura, pela história do país e tentar fazer com que a gente, dessa forma, crie uma união das culturas. Então, exatamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Conheceram agora minha mãe. E com isso, um beijo pra vocês, um ótimo fim de semana, sextou, né? Aproveitem bastante esse fim de semana aí, aqui tá um sol maravilhoso. E a gente vai vir, provavelmente, eu vou tentar encaixar minha mãe aqui em outros formatos pra vocês, se vocês gostarem, se gostarem. Né? Obviamente. Não esqueçam de comentar bastante. Eu venho aqui pedindo sempre, né? Isso, a minha mãe já sabe. Não esqueça de comentar, deixar um like se vocês gostaram desse formato, queiram que minha mãe venha aqui mais vezes. Deixa aqui, né? Manhã, pode comentar amanhã. Vídeo aí pros amigos. Vixe, manhã. Aí, ó. A mãe já tá mandando distribuir, compartilhar. E é isso, gente. Tamo junto. Né? E é isso. Vamos aí pra frente. Obrigada. Beijo. Tchau.